A gente começa o Bom Dia falando da prisão do ex-marido da médica Milena Gotardi. Ontem à tarde, ele chegou na delegacia de homicídios em Vitória e prestou depoimento durante 2 horas e meia. Deixou o local às 8 horas da noite. Hilário Frasson foi levado para a delegacia de Novo México, em Vila Velha, onde ficam os policiais civis presos. A prisão dele é temporária, vale por 30 dias. Ainda hoje, aqui no Bom Dia, você vai ter informações sobre esse depoimento e as investigações do caso, além de uma entrevista ao vivo com o secretário de Segurança do Estado. O ex-marido da médica Milena Gotardi, o policial civil Hilário Frasson, foi preso durante a tarde de ontem. Ele e o pai, Esperidião Frasson, que já havia sido preso pela manhã, são acusados de serem mandantes do assassinato de Milena. O ex-marido de Milena Gotardi, Hilário Frasson, foi preso no fim da tarde enquanto trabalhava. Às 5h30, os policiais chegaram com Hilário à delegacia de homicídios em Vitória. Segundo o secretário de Segurança Pública, André Garcia, o ex-marido é um dos mandantes do assassinato da médica. É claro que é uma punição imposta por uma cabeça machista. O que eu tenho de elementos para dizer para vocês é que ele é um sujeito muito frio. Agiu com muita frieza desde o início, desde o primeiro momento. Agora está preso e espero que permaneça preso por muito tempo. Segundo a polícia, o outro mandante é o pai de Hilário, Esperidião Frasson, ex-sogro de Milena. Ele foi preso por volta de 5 da manhã no sítio dele em Fundão e passou a manhã prestando depoimento na delegacia de homicídios. A polícia também prendeu um lavrador apontado como intermediário do assassinato da médica. Valcir da Silva Dias estava em Fundão e foi trazido aqui para a delegacia de homicídios no final da manhã. À tarde, Valcir prestou depoimento. A polícia já tinha prendido no fim de semana o carpinteiro Jonatas Alves. Ele confessou ter atirado em Milena na quinta-feira passada, quando ela saía de um plantão no pátio do UCAM. O criminoso chegou a anunciar um assalto, mas não levou nada e atirou na cabeça de Milena. A médica passou mais de 20 horas internada. Horas antes da morte de Milena, o ex-marido esteve no hospital, acompanhou a família, mas não quis dar entrevista. Depois que a morte de Milena foi confirmada, Hilário Frasson também foi ao departamento médico legal. Vamos então relembrar todas as prisões desse caso até o momento? Até o momento, com as investigações da Polícia Civil, foram presos Hilário Frasson, que é ex-marido da médica Milena Gotardi e apontado como um dos mandantes do crime. Esperidião Carlos Frasson, ex-sogro da médica, acusado de ser o outro mandante. O executor do crime, Jonatas Alves Vieira, o lavrador Valcir da Silva, que teria intermediado a morte, e está foragido um outro intermediário, Hermenegildo Palauro Filho. Outro preso apontado como coautor do crime é Bruno Vieira, primo de Jonatas. Ele é suspeito de ter roubado a moto que foi usada no crime. O ex-marido da médica, o policial civil Hilário Frasson, chegou a ir para o trabalho normalmente ontem cedo no distrito policial de Cariacica Sede. A polícia não dava nem indícios de que ele poderia ser preso a qualquer momento. Hilário ficou somente pela manhã na delegacia e acabou sendo liberado para procurar ajuda psicológica. Poucas horas depois, ele seria preso, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Milena Gotardi, ex-esposa do policial. A gente tem também as fotos, então, dos envolvidos do assassinato da médica Milena Gotardi. Tem aí o Hilário Fiorotti Frasson e também o pai, Esperidião Carlos Frasson, que são apontados pela polícia como os mandantes do crime. O Jonatas Alves Vieira, que foi preso e também confessou ter atirado na médica. O Valcir da Silva Dias e também o Hermenegildo Palauro Filho, que são apontados como intermediários desse crime. O Hermenegildo ainda está foragido. O advogado de Hilário Frasson, Homero Mafra, disse que houve uma injustiça e que os fatos vão demonstrar que a acusação contra ele não se sustenta. O advogado Irã Silva, que defende Esperidião Frasson, disse que vai entrar com pedido de habeas corpus para que o cliente seja solto. Já Leonardo Rocha, que é advogado de Jonatas Alves Vieira, apontado como executor da médica, disse que o cliente estava colaborando com as investigações desde o início e que continuará prestando todas as informações necessárias para esclarecer os fatos. Diz também que vai entrar ainda hoje na justiça com um pedido de proteção para Jonatas. E o advogado Carlos Eduardo Lírio, que atende o lavrador Valcir da Silva, disse que o cliente dele não matou nem recebeu nada pela morte da médica. Apenas intermediou o contato entre o mandante e o executor. O advogado disse que Valcir
está Bom, arrependido. uma carta estarrecedora escrita pela médica Milena Gotardi foi registrada em cartório meses antes dela ser morta. O escrito faz parte do inquérito. Na carta, Milena relata o medo de ser assassinada pelo ex-marido. Nos trechos que você vai ouvir agora, nós omitimos os nomes das filhas para preservá-las, porque são menores de idade. Vitória, 5 de abril de 2017. Meu nome é Milena Gotardi Tonini. Sou mãe de X, de 9 anos, e Y, de 1 ano e 10 meses. Sou casada com Hilário Antônio Fiorotti Frasson, mas estamos em processo de separação. Temos um relacionamento de 20 anos. Por várias vezes, ele demonstrou um temperamento difícil, com mudanças de humor frequentes durante o dia. Reage com agressividade em algumas situações, porém sem agressão física. A agressividade é feita através de palavras. A situação ficou mais grave a partir do momento que o alcoolismo começou a se tornar algo real nas nossas vidas. Em relação às meninas, sempre foi um bom cuidador, porém, principalmente com a X, usava também de palavras agressivas e castigos físicos. Diante de todos esses fatos, hoje sairei de casa com minhas filhas por determinação judicial, uma vez que estou desde o dia 5 de março de 2017 tentando convencê-lo a sair de casa ou aceitar pacificamente a separação. Nas conversas, ele sempre partia para o lado das ameaças. Falava que não sairia de casa nem deixaria as meninas, que se um dia me separasse, ele declararia guerra e se mataria. Me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável. Não aguento essa situação. Por isso, pedi ao juiz a liberação para sair de casa com as meninas para me poupar e, principalmente, as minhas filhas de um ambiente hostil. Por isso, venho, através desta carta, expor a minha vontade que, se acontecer algo de ruim comigo, por exemplo, se Hilário Antônio Fiorotti Frasson me matar, e pode ser que tente se matar também, eu desejo que minhas filhas fiquem sob a guarda do meu irmão, Douglas Gotardi Tonini, com a supervisão de minha mãe, Zilda Maria Gotardi, porque assim ficarei em paz. Expresso essa vontade em vida e na forma dessa carta, para que, se acontecer algo comigo, que as autoridades responsáveis possam se sensibilizar com o desejo de uma mãe que estava em busca somente de paz. A X e a Y tenham certeza de que vocês são o bem maior que tenho. O meu amor por vocês é infinito. Um dia vocês saberão que a mamãe tentou de todas as formas manter o casamento, mas não deu. Eu sempre estarei com vocês para protegê-las e amá-las. Em um trecho dessa carta estarrecedora que a médica Milena Gotardi escreveu, ela fala da preocupação com o bem-estar das filhas. Hoje sairei de casa com minhas filhas por determinação judicial, uma vez que estou desde o dia 5 de março de 2017 tentando convencê-lo a sair de casa. Nas conversas, ele sempre partia para o lado das ameaças. Falava que não sairia de casa nem deixaria as meninas, que se um dia me separasse, ele declararia guerra e se mataria. Me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável. Por isso, pedi ao juiz a liberação para sair de casa com as meninas para me poupar e, principalmente, as minhas filhas de um ambiente hostil. Por isso, venho, através desta carta, expor a minha vontade que, se acontecer algo de ruim comigo, por exemplo, se Hilário Antônio Fiorotti Frasson me matar, e pode ser que tente se matar também, eu desejo que minhas filhas fiquem sob a guarda do meu irmão, com a supervisão de minha mãe. Expresso essa vontade em vida e na forma dessa carta, para que, se acontecer algo comigo, que as autoridades responsáveis possam se sensibilizar com o desejo de uma mãe que estava em busca somente de paz. A X e a Y tenham certeza de que vocês são o bem maior que tenho. O meu amor por vocês é infinito. Um dia vocês saberão que a mamãe tentou de todas as formas manter o casamento, mas não deu. Eu sempre estarei com vocês para protegê-las e amá-las. Daqui a pouco vamos conversar ao vivo aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, que vai detalhar as prisões e também o andamento do caso até agora.
Você viu aí que a gente repetiu alguns trechos da carta, trechos que mostram a preocupação da mãe com a vida das meninas, a vida das filhas, uma menina de 2 e outra de 9 anos, filhas de Milena e Hilário Frasson. A gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, que acompanhou de perto todo o caso, toda a investigação. Secretário, quero começar agradecendo a presença do senhor aqui. Bom dia. A gente viu ali que o Hilário passou a noite, cerca de quase 3 horas em depoimento. O que ele falou para a polícia? Ele comentou o quê? Não, ele não revelou nada para a polícia. Se negou a falar sobre os detalhes relacionados à dinâmica do crime e os acertos que foram feitos, dizendo que vai ser feito, vai falar depois que a defesa tiver acesso ao inquérito. Ele negou, então? Não. Basicamente só se negando a falar. E quando a defesa vai ter, se é que vai ter acesso a esse inquérito? Bem, eu acredito que a partir de ontem, com o levantamento do sigilo, né, já que o inquérito estava correndo em sigilo, essa questão vai ser solucionada e a defesa terá acesso ao inquérito posteriormente ao processo. Ele se negou a falar, mas pelas investigações, dá para saber o que motivou esse crime? Foi estritamente passional ou teve alguma questão econômica? É difícil a gente, agora, nesse momento, precisar a motivação, porque isso muitas vezes está na cabeça da pessoa, né? E ela não revela isso tão facilmente. Mas há um histórico aí, que a gente viu na matéria, na reportagem muito bem feita, parabéns a todos, esse relato passo a passo, a carta que aponta muito da personalidade dele, né, do histórico de violência doméstica, que a gente costuma falar, que é muito perigoso quando começam esses atos de violência doméstica, isso resulta na morte da vítima, normalmente no feminicídio. Secretário, daqui a pouco a gente vai voltar a falar dessa carta, mostrar um trecho dessa carta que chama a atenção pelo relato da Milena, mas o fato da polícia ter essa carta já em mãos, já há algum tempo, já não era prova para chegar até o ex-marido? Não era prova do fato, era prova da personalidade e do comportamento, que faz parte do conjunto probatório para você chegar à responsabilização de alguém por determinada ação ou omissão. Foi isso que a polícia fez. Mas já não era um caso para detê-lo? Era uma indicação de que havia um sujeito com uma personalidade agressiva, um sujeito contraditório, um sujeito dissimulado, frio, mas que havia necessidade de ter muita paciência na produção da prova para a gente evitar mais à frente no processo que questões sejam levantadas com relação à sua participação efetiva, porque uma coisa é o histórico de vida, uma coisa é a personalidade, outra coisa é se ele fez ou não fez, participou ou não participou do ato. Então ela teve um peso efetivo nas investigações. Exatamente. De que era necessário investigar ele. Mas além da carta, o que a polícia conseguiu contra o ex-marido? São vários elementos de prova, alguns deles eu posso te falar, outros não, mas que consideraram depoimentos, o celular dele foi estratificado, retirado dados, informações de ligações, pegamos todo o histórico de ligações do executor, do mandante, dos intermediários, enfim, toda a cadeia foi sendo montada já a partir da quinta-feira. Então, já que o senhor comentou dessa cadeia, a gente tem fotos aí das pessoas que foram presas. Gostaria que o senhor falasse o papel de cada um aí nesse crime. É importante destacar o trabalho da Polícia Civil, né, da DHPM, do Dr. Janderson, com apoio da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, o delegado Zé Lopes, que montaram, né, essas pessoas que estavam à frente dessas investigações, com apoio da chefia da Polícia Civil, dos superintendentes, Dr. Arruda e Dr. João Calmon. Esses policiais que desvendaram esse crime, a gente acompanhou e deu suporte para que eles fizessem isso, né? Todos aqui são 5 que estão presos, tem mais um, são 5 presos mais um foragido, que é o Gildinho, o Hermenegildo. Esse aqui está foragido. Exatamente. Qual seria o papel dele nesse... Ele é um dos intermediários, junto com o Valcir, que também está preso aqui ao lado dele. Então, vamos mostrar um. Vamos começar com a imagem que está no telão. O Hilário, esse é o Valcir. Valcir, que também intermediou. São pessoas da relação do Hilário e do pai dele. Eles eram amigos? Há mais de 30 anos, lá da região de Timbuí, em Fundão. São conhecidos, aparentemente ajudaram na organização e na contratação do Jonathan, o executor. Que é esse aqui, não é isso? Exatamente. Participaram ativamente na cena do crime, ou seja, apontaram a doutora Milena, entregaram a arma para que o Jonathan pudesse fazer a execução. E não tem a foto aqui, mas tem mais um preso também, que é o Bruno. Exato, que é primo do Jonathan, que roubou uma moto e entregou a moto para que ele pudesse fazer. Sobre o Jonatas, o advogado dele disse que ele está com muito medo.
É natural. E pela própria natural vida pela personalidade dos mandantes. Esses dois aqui, o Hilário, especialmente o pai dele, que tem um histórico que está sendo levantado aí de crimes no passado, que são pessoas, o pai dele especialmente, reconhecidamente um sujeito violento, e o Hilário, como nós vimos, é uma personalidade muito fria e que, em função do que foi revelado nessas investigações, é um sujeito a ser temido mesmo. Agora, o advogado do Jonatas disse que ele estava com medo até do mosquito dentro da prisão, que ele queria falar novamente. Ele chegou a ser ouvido novamente, como o advogado dele gostaria que fosse ouvido? Ele foi ouvido, vai ser ouvido novamente, isso é praxe no inquérito. O importante é que todas as informações que foram fornecidas por ele e pelo intermediário, no caso do Valci, foram fundamentais para que a Polícia Civil, o doutor Janderson e sua equipe chegassem a esse desfecho exitoso. Ainda sobre o caso do executor, o Jonatas, o advogado, disse que vai pedir proteção para ele. Isso é possível, secretário? Ele já está preso, custodiado, nós estamos com atenção para ele. Desde o primeiro momento, quando nós começamos a fazer a investigação, no primeiro dia, isso é importante dizer, que nós já tínhamos desconfiança de que não seria um caso de latrocínio, muito embora tentasse ser uma simulação de algo parecido, nós tomamos o cuidado com a prisão dele no dia seguinte de solicitar à Secretaria de Justiça uma atenção especial no nosso sistema prisional. O sistema prisional está muito adequado, seguro, acredito que ele esteja em boas condições. Todas essas prisões são temporárias? Sim. Devem durar aí cerca de 30 dias, Exato. podem ser prorrogadas? Podem, dependendo, o inquérito será concluído, haverá o indiciamento e por aí essas prisões poderão ser, inclusive, convertidas em prisões preventivas, dependendo isso da decisão judicial. Qual é a diferença entre a temporária e a preventiva? A preventiva tem um prazo mais longo de duração para garantir a instrução processual penal normalmente, ou seja, o processo transcorra normalmente com essas pessoas segregadas, sem condições de interferir ou no processo ou no testemunho de outras pessoas, enfim, sem ameaças a terceiros. Essa é uma garantia da legislação para que o processo siga corretamente e tranquilamente para as partes que trabalham com ele. O senhor citou aqui agora há pouco o envolvimento do senhor Esperidião em outros processos, em outros crimes. Quais foram esses crimes? Isso está sendo levantado, então. Há informações de participações em homicídios no passado. Agora, o senhor também disse que o celular, né, do ex-marido foi recolhido, inclusive a arma dele também foi recolhida. Por que a arma dele foi recolhida naquele momento? No dia do atentado à vida, depois da consumação da morte da doutora Milena, começaram a chegar informações com relação ao relacionamento que eles mantinham, o fato de eles estarem em processo de divórcio. E por cautela, num primeiro momento, a chefia da Polícia Civil determinou o recolhimento da arma, para que ele não cometesse um atentado ou contra a vida dele ou contra a vida dos filhos que estavam lá, que estavam com a família, com a mãe da doutora Milena. Então, o primeiro momento foi esse. No segundo momento, a gente viu que havia necessidade mesmo dele ficar desarmado e passamos a fazer uma vigilância velada na pessoa do Hilário. O senhor disse para a gente, então, que já havia a preocupação, né, com os próximos passos do Hilário, mas ele continuou trabalhando normalmente, porque ele não foi afastado. Inclusive, ele estava dentro da Polícia Civil, não onde ele poderia ter elementos para informações. afastá-lo do ponto de vista formal, mas as precauções foram adotadas tanto com relação a ele, quanto com relação à família, que nós passamos a acompanhar, a família foi para um local mais seguro. Enquanto a gente não terminasse as investigações, foram feitas essas ações, primeiro, para garantir que ele continuasse, entre aspas, agindo normalmente, da forma dissimulada como ele agiu, que nós conseguíssemos acompanhá-lo, investigá-lo, coletar as provas que estavam faltando para que fosse realizada a prisão. Tudo isso foi feito de uma estratégia muito bem traçada pela autoridade policial, pela equipe da Polícia Civil, de forma que ele fosse pego na situação e em condições de ser preso, e não realizar uma prisão intempestiva que atrapalharia, de certa forma, a investigação. Agora, secretário, foi um crime que chamou muito a atenção da população de uma forma geral. A gente da imprensa acompanhou arduamente o caso e ele foi todo mantido em sigilo. A polícia preferia o silêncio e falava, espera. O senhor várias vezes disse, esperem. Por que esse sigilo todo? De certa forma, nós somos muito criticados por alguns, achando que a gente estava tentando, teria outra finalidade. Eu posso dizer o seguinte, a questão da consternação e do sofrimento também dos policiais. A polícia investiga, mas sente também, porque todos os elementos do caso são elementos muito tristes para todos nós. Nós entendemos pelo sigilo por causa do envolvimento de um policial.
havia necessidade de se preservar o que estava sendo feito, de impedir o acesso dele ao inquérito e de dificultar um processo que poderia ser de interferência dele ou de alguém conhecido ou de outra pessoa na investigação. Por isso que nós cercamos... Ele estava trabalhando. Isso não poderia ter alguma interferência? Já que ele estava ali dentro, zero. Ele não era um policial policial operacional, ele não estava na DHPM, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Ele não tinha nenhum acesso ao inquérito e nem sabia quem estava sendo ouvido. Mas, secretário, ele de uma forma ou outra, ele é um policial civil, Sim. Ele sabe como é que a polícia trabalha, quais são os métodos de investigação. Como é que o senhor vê um policial civil sendo suspeito de cometer um crime como esse? Eu vejo com muita tristeza, né? Porque o juramento que se presta não é para isso. Presta para proteger e defender a vida e olha lá, ainda mais da família. Porque um ato impensado desse, um ato impensado não, vou repetir, um ato cruel desse, ele o fez sabendo que os seus filhos iam ficar sem a mãe e sem o pai. Porque a polícia ia chegar nele, não tinha dúvida disso. Nós temos... do ponto de vista como secretário de Segurança e como chefe das duas polícias e do Corpo de Bombeiros Militar, o sentimento é de decepção. Nós estamos com outra situação muito semelhante, eu falei isso ontem. Há um júri em São Gabriel da Palha da Nádia, que morreu no ano passado, assassinada pelo seu marido, que também era policial militar da reserva, no caso, policial militar da reserva. E são características importantes para a gente destacar aqui, se vocês me permitem. Tanto a doutora Milena quanto a Nádia, mulheres, se preocupam com as famílias. A doutora Milena não solicitou a medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha, para proteger a carreira do Hilário, para evitar que ele fosse prejudicado nas progressões, nas promoções. A Nádia pagou a fiança do marido quando foi agredida por ele. E depois o pagamento que ele deu para ela foi a morte. A atingiu com 4 tiros e a Nádia morreu. Por que a Nádia pagou a fiança para o marido? Muita gente critica isso. Não, ela fez isso em nome da família. Ela sentia, inclusive, pressão dos filhos para isso. Então, o cenário que envolve a morte da mulher num crime de feminicídio clássico, nesses 2 casos, são exemplos que acontecem em vários casos, outros aqui no estado e no país, apontam para a nossa preocupação com essa questão e a necessidade de uma reflexão maior, principalmente do homem capixaba. Secretário, o senhor está falando da questão dos crimes contra a mulher, o feminicídio, né, que ainda acontece de forma frequente esse caso, mas essa tragédia que aconteceu no estado. Eu vou pedir para a gente mostrar mais um pedacinho da carta escrita pela Milena. Nesse trecho da carta que a Milena escreveu e registrou em cartório, ela fala, ela registrou essa preocupação dela, né, com o bem-estar das filhas. Ela deixou 2 filhas. Vamos lembrar um trechinho dessa carta. Hoje, sairei de casa com minhas filhas por determinação judicial, uma vez que estou desde o dia 5 de março de 2017 tentando convencê-lo a sair de casa. Nas conversas, ele sempre partia para o lado das ameaças. Falava que não sairia de casa nem deixaria as meninas, que se um dia me separasse, ele declararia guerra e se mataria. Me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável. Por isso, pedi ao juiz a liberação para sair de casa com as meninas para me poupar e, principalmente, as minhas filhas de um ambiente hostil. Por isso, venho, através desta carta, expor a minha vontade que, se acontecer algo de ruim comigo, por exemplo, se Hilário Antônio Fiorotti Frasson me matar, e pode ser que tente se matar também, eu desejo que minhas filhas fiquem sob a guarda do meu irmão, com a supervisão de minha mãe. Expresso essa vontade em vida e na forma dessa carta, para que, se acontecer algo comigo, que as autoridades responsáveis possam se sensibilizar com o desejo de uma mãe que estava em busca somente de paz. A X e a Y tenham certeza de que vocês são o bem maior que tenho. O meu amor por vocês é infinito. Um dia vocês saberão que a mamãe tentou de todas as formas manter o casamento, mas não deu. Eu sempre estarei com vocês para protegê-las e amá-las. É impressionante, né, o relato da Milena sobre a situação que ela estava vivendo. Secretário, diante desse relato, o que ela poderia ter feito, o que poderia ter sido diferente nessa história? Normalmente, esses casos de feminicídio que acontecem, a morte da mulher pela sua condição de mulher, né, por uma suposta supremacia de gênero, e esse é o que a gente tem que impactar na cabeça do homem, e às vezes até de algumas mulheres, para mudar essa cultura machista que existe, de piadinhas que chegam à violência.
por exemplo, é sempre uma sequência. O feminicídio normalmente ele é antecedido, ele é precedido de atos de violência que podem até não ser física a violência, pode até ser psicológica, pode ser constrangimentos, podem ser grosserias muito constantes que levam a mulher a sofrimento. Nesse cenário, tem que acender a luzinha de alerta. A família tem que estar atenta, porque a mulher, às vezes, ela está envolvida na relação, ela quer recuperar essa relação, ela quer preservar os seus filhos. A mulher tem um modo de pensar e de agir que, muitas vezes, faz com que ela admita determinadas posturas e inclusive agressões. Então é importante que alguém esteja atento a isso, que se a mulher sentir, se ela tiver condições, ela saia dessa relação, interrompa esse ciclo, porque normalmente as agressões, sejam elas físicas ou sejam constantemente as agressões psicológicas, os casos de agressão de feminicídio são precedidos de violência doméstica. Violência doméstica é um problema muito grave e é um problema para os homens. As mulheres são vítimas, eu queria falar para o cidadão, principalmente para o homem capixaba. Chegou a hora da gente repensar e pensar o que é que nós estamos fazendo com nossas mulheres e o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos, para os meninos e para as meninas. Eu acho que é fundamental a gente aproveitar essas tragédias que acometem as mulheres capixabas e brasileiras para pensar um pouquinho e refletir sobre qual é o nosso papel como homem de verdade nessa sociedade. Secretário, o senhor disse que a mulher precisa sair desse relacionamento. A doutora Milena tentou sair, pediu a separação, mas ela não procurou a polícia. Exato. É importante procurar a polícia, solicitar. Nós temos uma das melhores leis de proteção à mulher do mundo hoje, que é a Lei Maria da Penha. Está completando esse ano 11 anos de vigência, uma lei que mudou a realidade. Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. Infelizmente, a doutora Milena, uma pessoa boa, que se voltava para as filhas, a gente vê pela carta como é que é. Quem é essa pessoa que, infelizmente, não convive mais entre nós? Ela evitou de procurar a polícia pelo marido? Pelo marido, né? E a gente tem que parar um pouquinho, tem que pensar mais em você, mulher, nos seus filhos, porque esses casos de homens violentos, esses psicopatas, como o caso do Hilário, esses não têm cura. Secretário, estão chegando muitas perguntas aqui, muitos comentários, realmente um caso de comoção. E o Mogli Castro, ele diz assim, pergunta, por que o juiz autorizou a saída da Milena de casa, que ela pediu na justiça para sair de casa com as filhas, mas não fez nada com o marido? Essa é uma questão relacionada ao processo de divórcio do casal, que eu não tenho condições de responder porque eu não tenho acesso aos autos. Porque quando ela pediu, ela pode dar a motivação é provável, do pedido. É provável, mas pode ser colocado também genericamente incompatibilidade de comportamentos, enfim. Isso vai depender muito do que foi alegado no processo. Uhum. Outra pergunta de telespectador aqui a respeito da prisão do policial Hilário, sobre por que ele não estava em nenhum momento algemado. Por que ele não foi algemado durante a prisão? No caso, não houve necessidade, ele não esboçou nenhuma reação, atendeu a todos os comandos da polícia. Mas o pai dele foi algemado, certo? O pai dele chegou a ser algemado. As circunstâncias da prisão, o pai dele estava foragido. O Hilário foi preso imediatamente após ter sido decretada a prisão. São circunstâncias diferentes e momentos diferentes. Respondida aqui, então, a pergunta do nosso telespectador. Secretário, o inquérito já foi completamente concluído? Quais são os próximos passos? A conclusão do inquérito deve se dar nos próximos dias. Isso ainda não tem essa informação concreta para te falar, mas os passos são o relatório, o indiciamento de todos. O Ministério Público vai tomar pé. É importante também dizer que nós tivemos uma ajuda fundamental do Ministério Público nessa investigação, do Poder Judiciário, que prontamente atenderam as ações e as solicitações dos nossos policiais, da autoridade policial. Foram muito céleres, muito rápidos. O Ministério Público oferece a denúncia e, a partir daí, recebida a denúncia, eles são tratados como réus e processados. A Corregedoria da Polícia Civil também acompanha todo esse caso? Acompanhou, sim, acompanha, porque trata-se de um policial da ativa que certamente vai responder disciplinarmente também. Próximos passos, então, o senhor disse que no depoimento de ontem o Hilário não deu as informações porque precisava de acesso ao inquérito. Pediu acesso ao inquérito antes disso. Então, quais são os próximos passos? O fato dele falar ou não, independentemente disso, já é elemento suficiente, tanto é que ele foi preso, foi decretada a prisão dele, para que o inquérito se conclua, né? Seria importante que ele contribuísse com a investigação, mas isso muitas vezes não acontece. A partir daí, contribuindo ele ou não, falando ou não, será indiciado, muito provavelmente, e
o processo vai ser encaminhado ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. A denúncia é o primeiro ato de natureza processual, o juiz acolhe ou não essa denúncia, a partir daí ele vai ser processado. Só para a gente concluir, secretário, a gente viu na carta da Milena também o pedido para que a guarda das crianças fique com o irmão dela e com a mãe. Isso vai acontecer? Como é que fica? Isso também vai depender do processo de separação, que tem a autoridade judicial certamente decidirá nesse caminho. Ela tem uma família muito boa, muito estruturada. A própria Milena era uma pessoa muito boa, né? Assim, um contexto familiar do lado dela muito tranquilo, que eu acredito que isso vai ser resolvido tranquilamente pela Justiça. O secretário de Segurança, André Garcia, explicou para a gente aí os detalhes da investigação, o que ainda é possível, né, já divulgar, os próximos passos também desse crime que chocou o Espírito Santo, um crime que, infelizmente, o pensamento machista influenciou e acabou na morte da médica Milena Gotardi. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Bom Dia Espírito Santo. Tendo as novidades do caso, por favor. O nosso estúdio está sempre aberto. Eu agradeço a oportunidade. No momento não é muito feliz, triste, o sinal, mas é importante que a gente preste esses esclarecimentos e passe essa mensagem, especialmente para o homem capixaba. Que isso não volte a acontecer, né, secretário? Infelizmente vai voltar. Eu não vou encobrir a realidade, mas é preciso que a gente reflita e discuta essa questão. Não é possível que mulheres morram por questões como essa. Obrigado, secretário. Obrigada, secretário. E as homenagens à médica Milena Gotardi continuam. Ontem à noite, muitos amigos e familiares participaram de uma missa em homenagem à médica. Todos estavam aliviados com as prisões dos mandantes, mas ainda muito machucados, claro, pela perda da Milena. A Igreja Católica no bairro de Fátima, na Serra, ficou cheia em mais uma homenagem à médica Milena Gotardi. Abraços emocionados aliviaram a dor dos amigos, dos parentes, de quem conheceu Milena. A gente realmente só está pedindo que Deus faça a sua justiça e dos homens também, né? O coração ainda muito partido, no momento não dá nem para assimilar nada, tá? Só peço a Deus que Deus ilumine, ajude o coração dessa mãe, desse irmão, proteja essas crianças, que todos nosso coração acalme, porque nós somos de amor, de paz, mas que Deus olhe por todos nós. Todos ainda estavam abalados, chocados com a morte da médica, com as prisões de ontem, sem saber o que dizer. E para aliviar a saudade, ficam as boas lembranças de Milena. Fica uma lembrança boa, que ela foi uma pessoa muito boa, muito querida. Milena Gotardi agora simboliza o combate à violência contra a mulher. O tio da médica lembrou que esteve com ela dias depois dela separar do marido. Ela chamou eu e minha esposa, sentamos, ela chegou a chorar no café e falou: eu estou feliz agora, eu dou tudo, dou o apartamento, dou a casa, dou o carro, dou tudo para ele. Eu não quero mais ele. Eu vou trabalhar e vou conseguir outra. Você ajuda, tio? Eu falei, com certeza, nós vamos, tiver que pagar o que for pagar, nós vamos te ajudar. E ela falou, então, eu sei que a família nossa vai dar força, porque ela falou que não tinha mais condições mesmo. O irmão e a mãe da médica não estiveram na missa de 7º dia. E o padre que celebrou a missa se emocionou ao lembrar que também celebrou o casamento de Milena e Hilário em Fundão. É uma dor, nós nos sentimos todos feridos, como eu já lhe disse, mas a bondade da nossa irmã está acima de qualquer dúvida. E o amor de Deus será capaz de resgatar, até para que toda a nossa sociedade capixaba também aprenda disso tudo. Há um preço alto, sem dúvida, mas dê um salto, aprenda, nossas famílias sejam melhores, todas as nossas famílias. Pois é, como o padre disse, como o secretário disse, né, que isso mude na mentalidade do nosso capixaba.